Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos por causa da tua bondade, da tua misericórdia. Nós te louvamos por esse momento, Senhor, na tua presença, que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos provê. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja presente conosco conforme a promessa do Senhor, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor ali estaria. Pai, nossos corações estão sedentos, necessitados, Pai, de ouvir a tua voz, Senhor, de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesses dias, Pai. Não somente ouvir, Senhor, mas acatar no nosso coração, Senhor Jesus, e praticar e fazer o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos fortalecendo, que o Senhor nos ajude nos colocando em pé, Senhor Jesus, e avançando, Senhor, nessa obra, Pai. Ó Deus poderoso, abençoa, Senhor, todas as pessoas, Pai, que estão com o coração cheio de preocupações, que estão com o coração com medo, mas que a palavra do Senhor possa transformar essa situação, Senhor, em coragem, em bênção, e que cada um de nós, Senhor, possa levar a outros, Pai, possa espalhar, Senhor, na nossa família, na nossa vizinhança, Senhor, a tua mensagem, Pai, é de salvação, a tua mensagem é de cura, é de libertação, e não é apenas uma mensagem para os ouvidos, é uma mensagem que traz à existência coisas que não existem, é uma mensagem que abre os olhos, é uma mensagem que traz uma nova realidade. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor fique conosco e que o Senhor faça essa obra em cada coração. Te pedimos e já te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Gerson. Amém. Vamos lá então, meu povo. Bom dia para todos vocês, então, em nome de Jesus. Eu sei que vocês já estão aí certamente no mute, né? Vocês não podem talvez falar, mas podem me ouvir, tá? Então, como a Cris já falou, e acredito que todos aí já ficaram atentos, né? Na verdade, é claro que agora é um momento diferente, ou seja, a intenção sempre das nossas lições é que haja participação, que as pessoas se manifestem, e de alguma forma nós vamos tentar ver a possibilidade, se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, vai ter que erguer a mãozinha para poder, né, então fazer aí discorrer sobre alguma coisa com relação à nossa lição. Irmãos, de fato, eu fico assim às vezes até meio não perplexo, porque Deus é Deus, né? Deus é soberano e faz as coisas tremendas. Mas quando fomos desafiados, há praticamente quase um ano atrás, foi lá no finalzinho de março, né, início de abril praticamente, para escrevermos essa lição, eu acho que nunca passou na minha mente que nós íamos falar algo a respeito disso. Nunca, talvez, eu tinha imaginado que nós íamos estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje, há um ano atrás, quando a gente escreveu essa lição, na verdade, né? Fomos desafiados, como falei, e nós temos um norte, né, para nossas lições deste ano, que é multiplicação, né? Mas é tão tremendo, é tão interessante, porque desafios da fé em tempos difíceis, né? Nós começamos a escrever há um ano atrás, e ela nunca foi tão real e tão atual, né, para o momento chamado hoje. Então, sim, eu louvo a Deus, queridos irmãos, porque eu acredito piamente que não há coincidência nas coisas do Senhor. Existe um movimento que o próprio Espírito Santo ele vai fazendo, ele vai agindo, ele vai realizando. E eu acredito que esse é o tempo propício para falarmos a respeito de fé, para falarmos a respeito, né, de vida com Deus, nesse momento chamado hoje. Tá? Então, eu vou tentar, irmãos, não ser muito prolixo, até porque a gente sabe que na internet nós dispersamos mais facilmente. Então, também acredito que, muito provavelmente, nós não vamos ter uma hora aqui, né, uma concentração de todos vocês, porque a gente está em casa e tem muita coisa que a gente acaba se distraindo, né, à nossa volta. Mas eu vou tentar, então, ser bem sucinto e tentar também, na medida do possível, ouvir vocês, tá? Qualquer coisinha, vocês chamem a atenção e a Cris vai me chamar aqui,
porque eu estou sendo assessorado também pela Dani aqui pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá, então. Nosso texto áudio, tá? É a próxima lâmina aí, Cris, né? Diz o seguinte, não tem como vocês repetirem, mas eu vou falar sozinho, né? Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olhando para o contexto, nós sabemos exatamente o que Deus, naqueles dias, estava falando, né, para o rei Josafá. Havia um inimigo muito maior, mais temido, e havia, sem dúvida nenhuma, uma sensação de temor, de medo, diante do adversário que estava vindo, na verdade, de encontro a eles. No entanto, o que isso que talvez seja mais importante, né? Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver uma esmagadora vitória do povo de Deus, né, a respeito da vitória, como foi estabelecido, como o próprio Deus manifestou essa vitória ao povo de Israel, que não teve nem que pelejar, teve apenas que colocar fé em ação. Mais do que nunca, irmãos, eu acredito que Deus está nos estimulando a respeito de fé, a respeito de acreditar, de ter esperança, de termos confiança nele, sabendo que nada, absolutamente nada escapa às mãos do Senhor. Nada escapa, né, do pensamento, dos propósitos de Deus. Tá? Quais são os objetivos da lição? Né, temos mais uma lâmina aí. Conhecer a história de Josafá, que enfrentou junto com o povo inimigos numerosos e impiedosos, perceber o livramento de Deus, a fé e confiança do rei, do povo e dos sacerdotes. E praticar o que é? Temos estimulado a igreja a campanha de fé? Ou seja, irmãos, é tão tremendo, né? Claro que agora aqui já poderíamos abrir um grande debate. Irmãos, no momento como nós estamos vivendo, confinados dentro de nossas próprias casas, fazendo o mínimo, talvez, né, alguma coisa daquilo que nós tínhamos praticamente quase que nossa rotina diária. E agora, irmãos? Será que realmente nós estamos vivendo fé? Será que nós estamos colocando nossa fé em ação no Senhor? Por que eu digo isso? Antes de nós entrarmos aqui nos textos inspirativos, né? Eu fico pensando, na verdade, e tenho pensado muito, né, nesses últimos dias a respeito disso, né, porque eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos, que realmente o Senhor está nos chamando a atenção, principalmente do povo de Deus, né, e também do mundo inteiro, é verdade, mas do mundo, de nós, o povo do Senhor, né, será que nós temos fé suficiente para passarmos esse momento? Será que nós estamos realmente crendo nesse momento chamado hoje, né, chamado nesse momento de pandemia? Como é que está a nossa fé? Há muitos irmãos entre nós, né, e quando eu digo entre nós, não quer dizer exatamente a Igreja Betel de Porto Alegre, mas estão desestimulados, estão realmente temerosos, estão entrando já numa fase, às vezes, até mesmo de depressão, né, por conta de toda a situação que nós estamos vivendo. A questão é, como está a nossa esperança? Como está a nossa fé nesses dias? Irmãos, nós não podemos, talvez nós aqui, igreja, vamos fazer isso, fazer aquilo com relação à questão, né, de campanhas essas ou aquelas. Nem precisa. A própria pandemia já está exigindo de nós totalmente confiança e fé no Senhor. Tá? Se eu tivesse com vocês agora, eu pediria que vocês dissessem amém. Mas vocês estão no microfone mudo, né? Só pensem no amém, então. Vamos adiante. Por favor, Cris, mais uma lâmina aí. Nós temos os textos inspirativos, tá? Ó, já teve uma manifestação do Renan aqui. Amém, é isso aí. Segunda Crônicas, capítulo 20, tá? Esse é o texto base, é o texto bíblico inspirativo para nós. Quem tem a revista fica mais fácil. Eu vou fazer leitura, irmãos, porque se nós não lermos o mínimo da palavra aqui, fica difícil nós também comentarmos alguma coisa. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf no meio da assembleia.
Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aleluia. Que palavra, amados irmãos. Que palavra maravilhosa da parte de Deus. E para mim, ainda que nós lemos isso, eu tive a graça e Deus me deu essa oportunidade de poder escrever sobre esta lição. E a temática, ela não partiu de nós, a temática, ela vem da junta, né, educacional da CIB, é eles que organizam isso, né? Mas eu fico tão feliz porque talvez eu nunca imaginei hoje esta palavra, esse texto bíblico ser inspirativo e tão, mas tão inspirativo para o dia chamado hoje, este domingo do dia 29. Irmãos, o que nós estamos presenciando nas nossas casas nesses dias? Né? E aqui já vai a minha pequena introdução. Momentos difíceis, é ou não é? Momentos de crise. Como nós vamos, se você tem a revista, na página 63, você está lendo isso, né? Como nós vamos proceder quando parece que não há saída? O que nós estamos vendo, presenciando com os nossos próprios olhos, é que os governos não estão se entendendo. Aquelas pessoas que atuam na área da saúde, elas, da mesma forma, parece que as informações estão desencontradas. Todos nós estamos aí assistindo jornais, estamos vendo decretos, e aí o governo federal tem um decreto, daqui a pouco o governo estadual tem outro parecido, daqui a pouco o município diz que não vai aderir nenhum dos dois. Irmãos, me parece literalmente que aqueles que deveriam ter, né, a ordem, né, que deveriam nos conduzir enquanto governantes, eles estão perdidos. Me parece, né, que realmente a crise não é só uma crise de uma pandemia que chegou. Há uma crise também na comunicação, porque a mídia também está querendo vender uma informação para trazer, ao invés de uma informação precisa, é também uma imprecisão nas informações. Então, como é que nós vamos agora, nesse tempo de grande dificuldade, principalmente nós, o povo de Deus, vamos enfrentar esse momento de luta e de aflição? E a verdade, irmãos, se você está lendo a página 63 aí da revista, você vai ver que essa pandemia, na verdade, ela não está escolhendo o pobre, está escolhendo uma raça, está escolhendo uma classe social. Não. Ela chegou para todo o mundo, para o mundo inteiro ela chegou da mesma forma. Tem até sido para nós um momento bem interessante, né? De que parece assim que agora a classe social, as posições, enfim, parece que todas elas entraram no mesmo nível. Não há nem pobre, não há nem rico. Não há nem escravo, não há nem o livre. Todos nós estamos vivendo um tempo que parece que as pessoas estão se ajudando mais, parece que elas estão, de alguma forma, mais sensibilizadas, porque todos nós estamos confinados dentro de nossos palacetes ou dos casebres. Todos nós que temos trabalho, seja aquele que trabalha autônomo por conta, como aquele empregado, como aquele que é um grande empresário, todos nós estamos confinados no mesmo momento. Como enfrentar esse momento? Como que nós vamos passar por isso? Né? Logo após, ali, acho que a Cris tem se eu não me engano, são 3 perguntas, na próxima lâmina ali, né? Cris, por favor, passa para a gente. Tá? Como encarar momentos difíceis? O que fazer em tempos de crise? Como proceder quando parece que não há saída? Olha, irmãos, vamos lá, vamos tentar ser realistas aqui, né? Diante do momento que nós estamos vivendo. Por isso que eu digo, que lição maravilhosa, viu? E não tem nada a ver com a minha pessoa, tá? Por favor. Não estou trazendo glória para mim aqui de maneira nenhuma. O pastor Lima está aqui também ouvindo a nossa comentário. Ele também é um dos revisores da lição. Esta lição, na verdade, ela foi desafiada no mês de março de 2019. Então, não tem nada a ver com a minha pessoa, né?
tem a ver realmente com aquilo que Deus está querendo nos ministrar nesse momento. Agora, eu fico pensando, né? Que lição para o tempo de hoje, que momento hoje que nós estamos vivendo, né? Ela parece realmente uma direção, um momento de Deus, pelo menos para nós aqui que estamos com essa lição em mãos, em todo o Brasil, na nossa convenção, que é um norte do Senhor para nossas vidas. É a palavra final? Não, mas eu imagino, sem dúvida, eu creio sim, que é Deus nos estimulando a fé, a confiança, a vencer através da fé, a criar um ambiente de fé nesse tempo de grande adversidade. Amém, queridos irmãos? Eu sei que vocês não vão dizer amém para mim, né? Mas eu acredito que vocês aí, junto com o cônjuge, vocês estão falando amém também. Então, nós vamos dar sequência nisso. O primeiro tópico, ainda na página 63, né, diz o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Tenhamos fé e não medo. Aleluia. Que grande verdade. Tenhamos fé e não medo. E, de novo, eu vou insistir nisso. Né? Há quase 1 ano atrás, né, aproximadamente, nós concluíamos essa lição, se eu não me engano, foi no mês de agosto, final de julho, início de agosto, nós concluímos essa lição para enviar para revisão teológica e depois, mais tarde, para ser, então, fazer toda a redação dela para ser impressa. Há quase 1 ano atrás, nós falávamos a respeito disso. E o que é que nós estamos vendo hoje? Literalmente, no meio da população, medo. Né? Medo. E o que é este medo, na verdade? O que significa este medo? Inclusive, eu escrevi isso ali. Né? É uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado. Neste caso, muito mais fisicamente e, ao mesmo tempo, psicologicamente. Então, literalmente, nós estamos hoje vivendo, nós que eu digo, o mundo inteiro, né, está vivendo esta palavrinha chamada medo. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar algumas notícias, né? Eu confesso a vocês que eu estou acompanhando cheio de reservas as notícias, porque a gente não sabe até que ponto elas são verdadeiras, até que ponto elas são verdadeiras, até que ponto elas não estão sendo encomendadas nesse sentido, né? Mas é interessante porque foi feita uma pesquisa alguns dias atrás, eu não sei se é verdadeiro, de novo, né, como eu estou falando, e perguntando para as pessoas se elas estão mais com medo da crise financeira ou medo do vírus? E a resposta de ampla maioria foi dizendo que as pessoas estão mais com medo do vírus do que da crise financeira que está também chegando junto. Como é que a gente reage a isso? Né? Porque o medo, ele gera estresse, ele gera pavor, ele gera ansiedade. O medo faz isso. Como reagir, então, a este momento de medo? E aqui nós temos o texto bíblico, irmão, que nos ensina a respeito de como deve ser a reação, e está falando literalmente para o povo do Senhor, o povo de Deus. Tá? Ele não está no texto inspirativo, tá? Mas vocês têm aí colocado aí na lâmina, né? 2 Crônicas 20, verso 3 e 4. A Bíblia diz que pôs-se a buscar ao Senhor, né, o povo de Judá, né, e apregoou um jejum em todo Judá, e este se congregou a pedir socorro ao Senhor. Queridos irmãos, pena que eu não posso aqui, né, todo mundo falar aqui, porque seria muito legal, mas olha que interessante, como reagir ao medo. O medo, meus irmãos, quer queiramos ou não, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte. Existem momentos, e talvez muito povo de Deus hoje está sentindo medo, ameaçado pela pandemia. Como a Bíblia diz que nós temos que reagir a ele? Pedir socorro ao Senhor. E aqui talvez é o exercício de fé. É colocar fé em ação. Porque nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, nós temos exemplos de Gênesis a Apocalipse, que nós temos um Deus que opera,
que é dele o querer e também é dele o efetuar, ou seja, nós temos um Deus que ele diz que quer fazer algo e ele mesmo faz algo, ele não fica esperando que os homens façam algo. A Bíblia diz isso. Eu creio também que até mesmo nas bênçãos, ou seja, nos sonhos que às vezes nós temos, é do Senhor que vem o sonho e é do Senhor que efetua aquele sonho profético, aquele sonho dele, é dele também que a execução disso. É dele o querer, é dele o efetuar. A questão do medo, a questão da ansiedade, do pavor e assim por diante, eu observo que ele está inerente a todo ser humano. E há muita gente cristã com medo agora. E eu não estou nem jogando pedras, irmãos. Eu confesso a vocês que a minha oração diária tem sido: Senhor, dá-nos sabedoria para passar esse tempo. Dá-nos discernimento, Senhor. Porque, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de muita sobriedade para passar esse momento agora de crise. Porque não é apenas uma crise de um vírus que chegou para atacar a saúde das pessoas. É uma crise de todos os níveis. Uma crise financeira, vai ter muita, como disse alguém para mim esta semana, eu não sei o que vai ser maior, se vai ser os falecidos ou os falidos para esse tempo. E é uma verdade, nós não sabemos. Então, como reagir? Irmãos, eu quero dizer a cada um de vocês aqui, pela fé no Senhor, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela é um tratado de fé do início ao fim, e ela não deve ser encarada apenas como um livro teológico que deve ser lido e nós pensarmos as obras que Deus operou no passado. O que eu quero dizer e desafiá-los aqui nesta manhã é que o mesmo Deus que operou no passado, ele está operando hoje. O mesmo Deus que requer de nós lá atrás, né, que nós temos visto Deus agindo e dizendo para Josafá: não tenha medo, Josafá, reaja, não tenha medo ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, peça socorro. É o mesmo Deus que chega no ano de 2020, no mês de março, no dia 29, diz para nós: não tenham medo, peçam socorro, e vocês verão o livramento. Queridos irmãos, o perfeito amor, Jesus Cristo, lança fora todo medo. E é isso que nós queremos colocar, né, na verdade, para vocês. Se por acaso, antes de nós irmos para o ponto 2, se alguém quiser fazer alguma contribuição, alguma aplicação, algum comentário, breve comentário, viu, irmãos? Tá? Por favor, você pode se manifestar aí na tela, tá bom? A Cris, ela vai olhar a sua mãozinha erguida, tá bom? Vou dar uns segundinhos, porque tem bastante gente aí online, né? Ricardo, da Simone, quer fazer um comentário. Eu não estou conseguindo abrir teu microfone, acho que tu tem que abrir manualmente aí. Então tá bom, vamos lá, o Ricardo, então, tem algo para nos compartilhar nesse momento? Por favor, tem que abrir aí o microfone, Ricardo. Enquanto ele está tentando abrir, alguém mais quer fazer algum comentário? Enquanto eles estão abrindo ali, pastor, queria só comentar o seguinte, que o medo também, ele é uma ferramenta de defesa da gente, né? O medo faz a gente se proteger, então a gente tem essa tendência de colocar o medo como vilão em tudo, assim, mas não é esse medo normal que a gente tem diante de uma situação difícil que é o problema, né? É quando o medo vira uma coisa que supera tudo, que fica na frente de tudo, né? Porque um pouquinho de medo é bom, que a gente deixa de fazer besteira quando a gente tem um pouquinho de medo, né? Ele é uma ferramenta de segurança também, assim. Sem dúvida, muito interessante, porque de fato um pouquinho de receio, um pouquinho de medo não é problema nenhum, é bênção de Deus, né? E a gente precisa às vezes, porque são as armas que nós temos aí até para nos defender, como disse bem aí a Cris, tá? No entanto, é claro, isso é um fato, né? Uma pergunta de reflexão que está ali na nossa revista, tá, irmãos? E desculpe, talvez eu ser bem assim, estou quase que lendo a revista, irmãos, porque, né, deixa eu saborear esse momento precioso, né, que Deus me deu essa graça de poder escrever essa lição, eu quero falar dela, então, né? Ainda confio plenamente nas palavras do Senhor? Ou esta circunstância chamada coronavírus tem gerado medo e ansiedade? Eu vou até trocar, porque há um ano atrás eu não imaginei
porque eu estaria falando sobre ele aqui, né? Nem vivendo ele. Mas agora eu posso dizer porque é uma circunstância que nos pegou. Tá? Eu acho que vamos fazer o seguinte, assim que o Ricardo conseguir abrir, ele pode voltar atrás. Comigo, pastor. Quem? O Rui. Está aberto o microfone. Por favor. Aberto o microfone do Rui. Pode falar, Rui. Não estamos te ouvindo, Rui. Tem algum problema aí? Tá muito baixo, a gente não te escuta. Mas está aberto o teu microfone. Não escuto. Acho que tu vai ter que, de repente, entrar de novo. Deu? Quem tá falando? É a Lidiane, como sempre, né? Ah, tá. Eu atrasada. uma nova agora aqui. Deixa eu colocar no mudo, irmã. Estamos tentando aqui ouvir o pastor Rui. Acho que não estamos conseguindo, pastor Gerson. E a Simone e o Ricardo também não. Vamos seguindo, eu acho. Vamos adiante? Posso falar aí, Cris? Quem tá falando? Posso falar aí? A Thelma. Fala, Thelminha. Levantei a mão 2 vezes aqui, tu não me viu. Desculpa, Assim, tem pastor. muita gente aqui. Não, eu sei que tem muita gente aí. Essa semana eu estava estudando, eu estou fazendo a distância, a faculdade terminando, né? E nós estávamos estudando sobre oração e sobre medo. E muitas vezes, na hora do medo, as pessoas deixam de orar porque se sentem fracas. Mas aí eu comecei a aprofundar mais e eu percebi que quanto mais medo a gente tem, mais a gente tem que orar. Se a gente não tem força para orar em voz alta, pelo menos a gente orar em silêncio, conversar com Deus. Isso ajuda a gente a vencer esse medo. Por mais que tenha que as circunstâncias estejam nos mostrando que é difícil, é nessa hora que a gente tem que se apegar a Ele. E eu tenho sentido que cada vez que a gente entra nas salas de Zoom agora, para conversar e para ouvir os irmãos falar, isso fortalece o coração da gente. Dá uma sensação de aconchego, de família. A minha impressão é que nós estamos nos reunindo assim. Vamos sair cada vez mais fortalecidos. Vamos sair dessa crise fortalecidos e unidos, de um modo diferente que a igreja vai estar. Porque nós vamos ter comunhão, não só dentro da igreja. Uma coisa que nós muitas vezes não tínhamos quando não tínhamos essa tecnologia em uso. Opinião minha, né, pastor? Mas Amém. Eu acho que assim a gente consegue vencer o medo, estando unido. Se conversando, no Zoom, se vendo, porque quando a gente está distante, não consegue ver o rosto, só fala pelo telefone, é mais difícil, né? Mas na hora que a gente vê os rostinhos, isso dá uma sensação mais de segurança. Amém por isso. E sem dúvida, eu acredito sem dúvida nenhuma que realmente Deus está, como falamos, né? Ele está no comando de tudo, irmãos. Ele está sobre tudo e sobre todos, né? E fechamos o primeiro tópico falando isso, irmãos. Não tenhamos o medo, tenhamos a fé em Cristo Jesus. Pode falar, Cris. Só para tentar organizar assim, pessoal, se vocês levantarem a mão e eu não enxerguei, são 42 vídeos aqui, eu tenho que ficar virando tela para enxergar todo mundo. Se levantar a mão e eu não enxerguei, vocês mesmos podem tentar desbloquear o microfone de vocês e fazer uma intervenção, tá? Outra proposta, podem me mandar no WhatsApp, aqui no meu WhatsApp, alguma pergunta que vocês tenham e eu passo aqui para o pastor também, quem não está conseguindo se manifestar. Segue, pastor. Obrigado, Cris. Boa palavra e boa intervenção. Irmãos queridos, olha que interessante, né? Vamos um pouquinho mais adiante, então, tá? Vamos lá. Tenhamos fé. A palavra aqui hoje, a lição de hoje, na verdade, é essa, né? É estimulando a nossa fé no Senhor, apesar da pandemia, apesar dessa crise toda que nós estamos vivendo. Existe uma estratégia do Senhor. Aleluia por isso. Existe uma estratégia do Senhor. Como assim? Vamos lá. Olhando para o texto bíblico, que é nosso texto inspirativo aqui no dia de hoje, nós começamos a analisar e observar, irmãos, se vocês conseguiram ver ali, logo na nossa leitura bíblica inspirativa, que Deus, né, através do profeta, ele começou a estabelecer as ordens. Ele não simplesmente disse, nem olha, fiquem aí temerosos porque é desse jeito e deixa que eu vou fazer as coisas desse jeito aqui. Não.
ele vai dando uma estratégia ao povo. Ele vai falando exatamente a palavra, né, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, diz assim o texto. Então, Jaziel, que era o profeta naquele momento, ele vai falando toda uma estratégia que Deus estava falando para Josafá e para todos aqueles que estavam ali em Judá e Jerusalém. E ele diz o que deve ser feito. Ele começa a mostrar quais são, né, as ordens ou como ele deveria proceder a partir daquela palavra profética de Jaziel. Isso aqui me chama muito a atenção, meus irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós não podemos ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Como diz o nosso hino nacional. Não. Nós, o povo do Senhor, nós temos de fato um Deus que age, que trabalha para aqueles que nele esperam, mas que ele requer de nós um posicionamento, que ele nos chama, na verdade, a entender a sua estratégia para esse momento. Se nós olharmos principalmente o Antigo Testamento, quando os profetas levantados por Deus, eles profetizaram, nós vamos ver que Deus faz algumas coisas assim muito interessantes, na verdade, né? Por exemplo, ele pega exemplos bíblicos aleatórios aqui para a gente ficar pensando, né? Eliseu vai lá na fonte das águas e põe sal numa tigela nova para purificar as águas que estavam em Jericó. Aí a gente olha para que isso, não precisava, né? Mas são atos de Deus, ou atos que o Senhor determinou para os profetas, principalmente no Antigo Testamento. Escreve em frases bem, em tábuas bem grandes, frases que quem passa correndo vai enxergar. Amarra 2 tabuinhas. Então tem coisas assim que Deus vai realizando e vai fazendo, que parece assim que para nós, que temos um Deus soberano, um Deus que pode tudo, um Deus que faz tudo, né? Parece que para nós não faz muito sentido. Mas o fato é que nós temos um Senhor que tem uma estratégia e quer que nós entendamos a estratégia e tenhamos fé nesta estratégia que Deus está determinando. Tá? Eu coloquei, inclusive, escrevi ali na página 64, né, a respeito das estratégias de guerra, que ele define, Karl von Clausewitz, define estratégia militar como emprego de batalhas para obter o fim da guerra. Né? E ali ele fala, um pouquinho mais adiante, né, que, na verdade, ele deu, este pai do estudo moderno a respeito de estratégia, ele deu, então, a preeminência de objetivos políticos em relação às conquistas militares, garantindo o controle civil sobre os militares, e baseando-se nesse tripé, né? Preparação tática, aplicação dos planos no campo de batalha e logística envolvida na manutenção do exército. Interessante, irmãos, quando a gente para pensar nessas questões aí a respeito das estratégias de guerra, né? Porque se estratégia é a arte de guerrear e é por ela que se vence o exército inimigo, o Espírito do Senhor, através de Jaziel, passou a revelar toda a estratégia. Ele fez isso. Ele revelou como deveria ser a estratégia, ele revelou como era que o inimigo estava vindo contra Judá e entregou o plano, entregou a estratégia para o rei Josafá e para todo Judá. Irmãos, e aqui talvez eu quero, né, falando desse tópico 2, o que significa isso, esse posicionamento do povo de Deus? O que significa isso? Deus nos chamando a nos posicionar, né, estrategicamente. Né? Eu até anotei ali o capítulo de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17, a parte A, né? Que está, inclusive, aqui na lâmina de vocês ali, né? Posicionamento do povo do Senhor. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, em primeiro lugar, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ou a Judá, ou a Jerusalém. Pelo menos 2 coisas básicas a palavra de Deus, através de Jaziel, chegou. Né? Tomem posições e ficam firmes. Porque no momento dessa crise, irmão, e talvez eu estou falando com pessoas aqui, sem dúvida, que estão também prevendo uma crise não só vírus econômico, né? Vírus ou físico, mas também uma crise econômica, e talvez pessoas que têm
funcionários e pessoas que trabalham também estão aqui, né, no grupo hoje, a gente fica pensando, Senhor, como fazer? Né? Como é que nós vamos agir agora diante disso? E Deus está falando pelo menos duas coisas. Ficam firmes, né? É isso que a Bíblia está dizendo para nós ali, né? Tomem posições. Irmãos, qual é a posição? Qual é a posição que Deus quer de nós? Tá? E talvez está ali a nossa para refletir ali, está ali na lâmina de vocês ou está, né, também na aplicação da revista na página 65. Né? O que é estar posicionado? O que é estar firme? Quais são as nossas disciplinas espirituais que ao longo de milênios a igreja primitiva começou, nos ensinou e nós estamos falando quase que diariamente para nós? Irmãos, palavra de Deus e oração. Quando nós entendermos estas verdades e a profundidade disso, né, eu creio em nome do Senhor Jesus que nós vamos ver, tá, seguindo o texto do versículo 17, tá, diz o que é? Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, nem se desanimem. Quando nós estamos não ouvindo as vozes, né, não ouvindo os clamores, e quando eu digo vozes, irmãos, não é nem pessoas, tá? Deixa eu até trazer um comentário desta semana para... Eu não me lembro para quem exatamente eu disse. Olha, nós estamos vendo o jornal vendendo uma notícia, vendendo uma informação. Tá? Eu, particularmente, eu não vou aqui citar aqui para todos vocês, né? Mas eu não assisto o jornal na televisão, né? Tomei essa decisão já faz algum tempo, mas eu assisto ele na internet, porque a internet fala muito, né? Fala tudo quase, né? E eu pego alguns canais, eu não pego um canal, eu pego pelo menos 3 ou 4 canais, veículos, né? De notícia, e eu começo a comparar as notícias de um para o outro, né? E eu consigo fazer isso na mesma tela, então fica mais fácil. E é tão interessante ver qual é a informação que cada veículo de notícia quer dar. O que eles querem vender com isso? Então, uns estão vendendo, tipo assim, ó, levante-se contra o governo. Outros estão em cima do muro, nem que sim, nem que não. Outros estão dizendo que está tudo correto, está tudo certinho. Então, cada um dos veículos vai dando a informação que querem que a população compre. E a gente tem que ter muita sobriedade para lidar com isso. Ao mesmo tempo, o que se vê, e já citei, há uma confusão. Os governos não estão se entendendo, seja na esfera federal, estadual e municipal, eles não estão em comum acordo. E a igreja? E a igreja de Jesus Cristo, nesse tempo, irmãos? Né? Eu vejo mais do que nunca que se o mundo está, né, em polvorosa, está confuso, nós sabemos o que precisamos fazer, irmãos. Nós sabemos. Pregue o evangelho. Nós sabemos qual é a nossa missão como igreja. Buscar e salvar o que está perdido. Nós temos que nos manter firmes naquilo que Deus nos determinou. O que é? Ora a Deus. Palavra de Deus. Há uma necessidade tremenda da igreja, mais do que nunca, ela fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Eu não estou aqui para me posicionar, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, apoiem o governo, desapoiem o governo, apoiem o governo do município, desapoiem do município. Não. A minha posição como servo de Deus é ficar firme na oração, sabendo que quando eu clamo ao Senhor, o meu Senhor, ele vence as minhas batalhas. Igreja de Cristo, crê na estratégia do Senhor. E para que nós possamos entender a estratégia do Senhor, eu preciso orar, eu preciso clamar ao Senhor e ficar firme nesse posicionamento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se alguém quiser manifestar, a Cris vai nos ajudar agora aqui. Tá? Se alguém quiser manifestar, antes nós irmos para o terceiro tópico. Tá? Muita gente aqui, graças a Deus por isso, né? Temos bastante pessoas aqui na sala. Abriu o pastor Rui, vamos ver se ele consegue falar agora. Vamos lá, vamos ver se o microfone do Rui agora deu ok aí, por favor. Não deu. Não deu. Tá. A Cris também deu a sugestão, irmãos, que tem o WhatsApp aí, né? É que muitas pessoas estão usando o celular, né? Então talvez fique um pouco difícil aí para manusear as duas coisas ao mesmo tempo, mas é possível, né? Tá na sala aqui e também tá no WhatsApp, tem como. Tá? Podem manifestar uma pergunta através do WhatsApp que a Cris passa para nós aqui, tá bom?
E aí a gente vai se organizando. Pastor Rui, de repente grava aí pelo WhatsApp da Neide o que tu quer me dizer e eu coloco aqui o áudio, porque não tá vindo o teu som. Tá ligado o microfone, mas não vem o teu som. Manda pelo WhatsApp aí o teu áudio. Outra coisa, Cris, a Simone também disse que tem algumas perguntas no chat ali do bate-papo. Vamos tentar ver se eu acesso aqui. Chat. Vamos ver se tem alguma coisa, a gente vai trocando ideias juntos aqui. A Rízia está dizendo, acredito que nós, cristãos, fomos criados para dias como estes. Uhum. A Simone está dizendo, acredito que... Acho que ela estava falando em relação lá à guerra, né? Acredito que uma delas, como um pelotão, marchar junto sob um comando. Uhum. Ao Renan, assim como a dor nos avisa de algo errado no corpo, o medo nos alerta de algo errado para alguma atitude necessária. Isso vem de Deus também. Rui, o medo paralisante. Cris, fala por mim. O medo aqui é o paralisante, não o protetivo. Vai na linha do que eu comentei lá no início, né? Uhum. A Simone, é preciso entender nosso lugar. Gostei de ouvir do Ministério da Saúde de São Paulo. A economia nós podemos ressuscitar, pessoas não. Acho que é em relação... Acho que era isso aqui. Alguém mais quer falar? Quer me mandar um WhatsApp aí que fica mais fácil? Sim. Ou pode também usar o chat aí, o bate-papos, né? Na telinha aí também. A Cris vai nos passando aqui para... Vou ver se eu boto o áudio do Rui aqui para você. Só um pouquinho. Meus irmãos, 3 coisas. Primeiro, o medo que nos prejudica não é o medo protetivo, mas o medo paralisante. Segunda coisa, o que meu médico assistente pediu e realmente me orientou é para manter a televisão desligada. E ele tem os seus motivos. E terceiro, é que realmente precisamos de palavra e oração agora. É isso aí do pastor Rui. Amém. Glória a Deus, pastor Rui. Perfeitamente. Olha, eu nem ouvi o teu médico, já desliguei minha televisão, já faz tempo, já, graças a Deus por isso. Muito bom, muito bom. Gostei bastante desse comentário aí. Achei muito, muito legal. Irmãos, vamos adiante então? Vamos lá, porque o nosso horário está avançando, né? Já são quase 11 horas. Pastora Lívia. Pastora Lívia. Pastora Lívia, pode falar, pastora. Eu creio que o trabalho do inimigo é causar uma confusão, né? Para poder ganhar a batalha. Nós temos falado, inclusive conversei com o pastor Lima hoje pela manhã, nós estamos caminhando para, como ele diz, um afunilamento dos tempos. Então, enquanto espalha-se uma notícia, o povo não sabe para onde correr, ou melhor, espalha-se 3 posicionamentos. O povo está perdido e não sabe para onde correr. É a melhor maneira que o inimigo tem para causar essa confusão. E nesse momento ele está ganhando uma boa parte também do povo cristão que começa a se posicionar também de um lado ou outro, a se manifestar, sendo que eu acredito que o nosso momento é de oração, exatamente como foi colocado no princípio aqui do estudo que o pastor está falando, né? O que proceder no momento da crise. Eu acredito que é fé, muita oração e pedir muita sabedoria a Deus para nós também não estarmos nessa confusão em que está o mundo. É realmente o posicionamento. Nós temos um exemplo da Bíblia sobre uma batalha onde o povo teve que descer ao vale e lá Deus mandou um espírito de confusão e o exército do Senhor, que eram poucos, ganhou essa batalha. Então, eu acredito que o exército de Deus somos nós e temos que nos posicionar em oração, que é a melhor estratégia nesse momento. Amém, pastora Lívia. Que bênção, sem dúvida nenhuma. A Gisele queridos irmãos. Oi? A Gisele quer falar. Pode falar então, Gisele.
O que eu quero falar, assim, a questão é o comentário que o Renan fez, assim, que, de fato, o medo, ele serve como um alerta sobre algum perigo iminente. A questão não é sentir medo, a questão é se deixar dominar pelo medo. E para que a gente consiga ter um enfrentamento e se posicionar, a gente tem que decidir com a fé. A gente não está vendo alguma coisa concreta na nossa frente, a gente tem sensações no corpo, mas quando a gente se posiciona, alguma coisa a nível do nosso cérebro acontece. E nós passamos a ter atitudes diferenciadas frente a uma mesma situação de perigo. E essa atitude, ela se diferencia quando nós usamos a nossa fé para fazer os enfrentamentos. E a gente pode observar em várias situações na vida. Eu já trabalhei em hospitais e as pessoas que estão passando por um mesmo quadro, quando elas se posicionam com fé diante de uma situação, por mais que elas estejam cercadas de fatos negativos ao seu redor, o desfecho das suas histórias é completamente diferente. Então, a gente precisa, no momento do medo, não esquecer daquele que é o autor e consumador da nossa fé, é olhar para Jesus, é buscar em Cristo, dobrar os nossos joelhos, é trazer a nossa família para uma unidade de oração, de fé, para que a gente enfrente o medo, e o medo não seja superior às nossas convicções. A única convicção que a gente não pode deixar se abalar é que Deus é e continua sendo um Deus de milagres e que não vai nos desamparar, não vai nos desamparar. E a gente tem que estar com o olhar, como o salmista disse, para onde eu devo olhar, eu vou olhar para o alto, porque é de lá que me vem o socorro, é do Senhor que nos vem o socorro, não é das notícias, não é da imprensa tendenciosa ou da politicagem, mas é do Senhor que nos separou para viver todos os tempos e para que nós sejamos transformados em todo e qualquer tempo. Eu acredito nisso, eu acredito que posicionar-se é ficar em pé, é não se deixar cair, não se deixar sucumbir pelo medo, ainda que o medo seja necessário para que a gente tome uma atitude, mas não para que ele tome conta de nós, porque aí seria negar a nossa fé. Amém por isso. Obrigado, Gisele, pela tua participação. Irmãos, nós vamos ter que avançar um pouquinho, que já são quase 11 horas, né? E senão a gente não vai conseguir dar conta aqui de chegar até o fim agora. Aqui. Eu sei que vocês estão com saudade uns dos outros, é bom ver o rostinho, né? A Cris, tu pediu a palavra, Cris? É que eu tenho alguns comentários que o pessoal mandou, posso ler rapidinho aqui? Então tá, leia os comentários então e a gente, por enquanto, não vamos abrir para os microfones, tá? Vamos lá. O Renato Brandão, minha contribuição nessa lição a respeito do medo é buscar através da palavra e das orações 2 elementos chaves, equilíbrio e responsabilidade. Inclusive, isso está sendo dito nas empresas, nas lives das diretorias. A Rosa Bonfim, faz 2 anos que não ligo a TV, não tenho TV a cabo, assisto jornais pela internet. Simone, o esposo da pastora Ângela Valadão foi responsável pelo movimento 24 horas de oração que começou na Igreja Batista da Lagoinha, quando renunciou à televisão e mídias. Deus inspirou ele e o movimento está em todo o mundo. Sara Trindade, Senhor, ajuda-nos a prestar atenção à sua palavra e obedecê-la em cada momento de nossas vidas, mesmo quando não entendemos o motivo por trás das suas leis, que possamos agir pela fé e não pelo nosso entendimento. Acho que é isso, pastor. Perfeito, gente. Obrigado, gente. Coisa boa. Muito bom mesmo aí. Nós estamos hoje aqui com 42 salas, né, Cris? 43 agora. 43, e cada sala no mínimo com 2 pessoas. Nós somos aí talvez umas 80, né? Quem sabe até um pouquinho mais de pessoas aí, então, hoje, ouvindo então aí a nossa EBD. Terceiro e último tópico, irmãos, dessa lição é: tenhamos fé, creiamos na palavra do Senhor. Ou seja, parece que já estamos falando a respeito disso, né? Então, só para retomar um pouquinho, né, para a gente poder entender que em tempos de crise, em tempos de grande dificuldade, em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, e eu de novo vou salientar o que já falei, né? Há quase 1 ano atrás essa lição foi nos passado, foi o desafio da JET para nós. Eu nunca imaginei que ela seria mas tão atual como está sendo hoje. O que Deus realmente nos surpreende, né, cada dia, né, é que a questão é
tenha fé nesses momentos difíceis, não tenha o medo, tenha fé, creia na estratégia, tenha fé, creia na palavra. Esse é o último tópico, então. Crer na palavra, irmão. Isso aqui é bem interessante, e quem tem a revista pode dar uma olhadinha, porque na página 65, eu inicio, na verdade, ali escrevendo que quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só o que Jesus está falando dos últimos dias. E veja como é interessante. A gente está falando aqui dos comentários televisivos, que a gente não pode acreditar, né, neles. Né? E isso, na verdade, não digo para nós, o povo de Deus, mas principalmente para o mundo inteiro, tem gerado o quê? Uma descrença, né? Uma falta de fé, uma falta de acreditar, porque o povo está perdido. Em quem é que nós vamos acreditar? Eu não estou falando do crente, tá, irmãos? Veja bem, eu estou falando de forma bem geral. As pessoas hoje não sabem mais em quem depositar esperança e fé, não tem? Por quê? Porque a televisão, cada canal vai apresentar algo diferente, né? O próprio médico, como disse o Rui, gostei muito dessa colocação, né? Não assista a televisão, né? Por quê? Porque elas estão muito mais trazendo temor, medo, ansiedade, angústia, do que alguma coisa de certeza, alguma coisa de norte ou de rumo para nós, né? E, ao mesmo tempo, irmãos, olha que interessante, alguém falou, e com muita propriedade, alguns dias atrás, ontem nós tivemos uma reunião nossa, dos pastores, trazemos essas verdades novamente, o pastor Lima, inclusive, trouxe isso de novo. Aonde é que estão agora os pregadores triunfalistas? Em que nós temos, nada dessas coisas acontecem, enfim, aonde é que está essa pregação triunfalista? Onde é que está aquelas mensagens que nós ouvimos, que nós fomos bombardeados ao longo de muito tempo na nossa TV, nos nossos canais, nos meios de comunicação, nas redes sociais, né? Desta fé, deste Deus que é inabalável no sentido de que eu posso tudo, eu faço tudo, não sou atingido por nada, quando, vamos ser bem sinceros, irmãos, muitos aqui que estão me ouvindo agora, né, nessa sala aqui, né, você também está sofrendo nas questões financeiras, né, ou se não começou, a gente tem que começar a repensar, né? É uma coisa mais do que comum. E agora? Essas coisas mexem conosco. Cadê a pregação triunfalista? Por isso que a Bíblia mesmo está dizendo, o próprio Jesus está falando, porventura, quando o Filho do Homem vier à Terra, ele vai achar fé, né? Porque às vezes nós fomos muito impactados, né, principalmente pelo neopentecostalismo, né? E eu estou escrevendo a respeito disso na página 65, né, em que a credibilidade dos pregadores, dos ministros da palavra, daqueles que ensinam, tem sido alvo de duras críticas, por causa de palavras duvidosas, por profecias que não condizem com a verdade, por, às vezes, ser algo emocional, tão somente não espiritual. E isso vai gerando nas pessoas esse espírito de dúvida, vai surgindo nas pessoas uma falta de credibilidade, às vezes até mesmo na palavra de Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos era duvidar do vaso, né? Da pessoa que está falando. Mas as pessoas já atribuem dizendo, olha aí, olha esse Deus aí que disse que eu não passaria por isso, não passaria por aquilo, eu estou passando. Né? Porque, na verdade, e é isso, na verdade, que muitas vezes, nos dias atuais, nós temos ouvido. E aí, queridos irmãos, o que acontece a respeito de modo bem geral, é que vai gerando nas pessoas essa descrença com relação a Deus, a palavra pura e genuína de Deus. Ao invés de nós questionarmos o vaso, questionarmos os pregadores, questionarmos a pregação neopentecostal ou triunfalista, nós acabamos, às vezes, questionando Deus. Né? Quando eu falo nós aqui, por favor, eu não estou falando do povo cristão verdadeiro, mas eu estou falando de forma bem geral. E aí está aí os desigrejados, está aí hoje os que formam mais uma outra igreja aqui ou acolá. Agora, a verdade é, irmão, e aqui que está o ponto crucial, mesmo. Por causa dos pregadores, por causa desses que ministram fraudulosamente ou fraudulentamente,
a palavra de Deus. Por causa desses que pregam que o crente não passa por crise, o crente não enfrenta epidemia, o crente não sofre, o crente não fica doente, por causa destes homens, a palavra verdadeira, a Bíblia, esta aqui, né, irmãos? Esta palavra aqui, tá? Ela deixou de ser verdadeira? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por causa do pregador da palavra, ou, na palavra não, né? Por causa do pregador que prega as suas verdades, não a verdade bíblica, tá? Não a verdade bíblica, mas que prega as suas verdades. A verdade bíblica deixou de ser verdade? Negativo. Ao contrário. A palavra continua sendo palavra de Deus. A Bíblia Sagrada continua sendo Bíblia Sagrada, palavra inspirada do Espírito de Deus a homens que a escreveram, e nós temos isso como nosso guia, nossa bússola, nosso manual, nossa orientação. Creiamos na palavra, tenhamos fé. Eu preciso crer na palavra do Senhor. Eu costumo usar uma frase, irmão, algo que eu tenho falado recorrentemente, eu tenho falado sobre isso, e inclusive escrevi na página 66, e eu fico impressionado com a palavra de Deus, no sentido que Deus disse uma vez, haja, né? E este haja de Deus, irmãos, ele vale até o dia de hoje. Ou seja, um dia o Senhor estabeleceu os grandes luminares do céu, dizendo, haja luz para governar o dia, haja luz para governar a noite, e até hoje o sol, a lua, as estrelas, elas cumprem o seu papel. Um haja de Deus, né? Há milênios e milênios e milênios atrás, eles cumprem o seu papel poderosamente por causa de uma palavra do Senhor, né? E aí, a Bíblia mesmo diz que este céu, este sol, esta lua, essas estrelas que hoje nós estamos vendo, a Bíblia diz, vai passar. O sol, os céus e a terra, na terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, aplicando esta palavra, e aqui eu encerro, aonde nós estamos depositando a nossa fé? Né? Se ainda creio na palavra de Deus como santa, como pura, como verdadeira, como infalível, essa mesma palavra tem poder para transformar a realidade de cada pessoa, independente da crise ou do caos, como eu coloquei ali, né? Vocês estão lendo, né? Aqui nessa lâmina, independente dos inimigos, independente da situação de adversidade, querido. Eu louvo a Deus, eu agradeço muito ao Senhor, porque Ele nos deu a chance de falarmos sobre isso nesta manhã, em tempos tão preciosos que nós estamos vivendo hoje, atualmente, né? Para ser essa palavra tão verdadeira. E eu vou pedir para a Cris colocar a conclusão, e aí nós podemos abrir já para alguns irmãos que queiram falar, porque aqui eu termino a minha participação. A Bíblia diz, irmãos, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, eu concluo esta lição, né, com esta palavra, irmãos, que o Senhor das batalhas, que esteve com Josafá naqueles dias, esteve com Judá, esteve com o povo de Jerusalém, e profetizou através do vaso chamado Jaziel, é o mesmo Deus em 2020, no dia 29, quando o mundo inteiro está passando por uma pandemia sem precedentes, e ele diz o que para nós? A palavra que ele falou, ele continua a mesma. Eu estarei com vocês. Não é porque agora chegou esses tempos difíceis que Deus e o Senhor nos abandonou, muito ao contrário. Os céus e a terra vão até passar, como diz a palavra, né? Mas essa palavra que ele disse a nós, para nós, essa palavra vai permanecer, em nome de Jesus. Então, a minha palavra para vocês, concluindo a minha participação, é que toda preocupação, toda inquietação, todo medo, todas as questões psíquicas, emocionais, que são inerentes a nós, seres humanos, elas não são suficientes para deter o poder, o governo, a palavra, a soberania do Senhor. Esta grande batalha que nós estamos enfrentando hoje, ela é pequenininha, ela é pífia nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, façamos o seguinte, irmãos, em tempos de crise, em tempos de grande dificuldade, em tempos de pandemia, tenha fé, não tenha medo, creia na estratégia e creia na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a vocês por esse momento precioso.
Mas eu abro para aí as considerações finais, antes de nós encerrarmos aqui a nossa sala. Eu não sei se temos alguém aí que gostaria de se manifestar. Talvez através do chat fica mais fácil até da Cris poder nos auxiliar e nos ajudar nisso, né? Porque se levantar a mãozinha aí, tem muita sala e não dá. Então vai ter que ser pelo chat mesmo aí, né? Para poder participar. Tá bom, irmãos? E se alguém, nós estamos numa classe de adultos, né? Se alguém quiser abrir o seu microfone e sugerir ali uma participação. Cris, pode nos ajudar nesse momento? Bom. Oi, pessoal. Legal. Estão me ouvindo? Então tá, ó. Eu acho que vamos começar. Estão me ouvindo? Deixa eu ver ali, eu só não tô vendo. Eu tô com um problema agora aqui, que tá Pode, acontecendo a sala também, dos ó. juniores do meu lado e a sala dos joias na sala. Preocupando com isso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Então, assim, ó. Eu tô ouvindo só o Thiago. Tô ouvindo os dois. Não ouvi, Wagner. Complicou. Pera aí, eu vou tirar o notebook daqui. Ah, tá. Mas não tem problema. Daí tu te organiza aí. Tá? Vou ter que mudar de ambiente, porque tem 3 salas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Quem que gostaria de falar, irmãos, aí, por favor? De repente você abre seu microfone mesmo, que eu acho que fica mais fácil. Porque agora a gente está mais para o final. Eu não sei se o pastor Lima quer fazer algum comentário. Ele está na sala ainda. Estão me escutando? Eu estou te ouvindo bem. Alguém quer fazer um comentário? Não posso ir muito longe por causa da internet. Cris. Fala. Posso falar? Vai firme. Posso falar? Pode falar, pastor. A lição foi muito bem elaborada, muito bem explicada, não há muito o que acrescentar, apenas eu tomarei a liberdade de dizer o seguinte: as estratégias são de Deus, a obediência é a minha, é a nossa parte. Uma obediência de fé em fé, não é uma obediência simplesmente estática ou passiva, é uma obediência dinâmica, conforme aconteceu com o nosso pai da fé, Abraão. Ele ouviu a palavra do Senhor, ele creu na palavra do Senhor, no desafio do Senhor, e ele se pôs a caminho seguindo as instruções do Senhor. Isso é o que nós precisamos, não somente hoje, nessa situação difícil, mas sempre até a volta do Senhor. Era isso. Lembrando que a água quente mata qualquer coisa. Ainda mais que eu ando agora em ambiente coletivo. Até uma aqui, vou falar, tá? O que o pastor falou, pastor Gerson, e agora o pastor Lima complementou, são coisas que realmente a gente tem que fazer. A gente tem que decidir obedecer e seguir adiante, decidir não ter medo. Por mais que tudo tenha feito e nos leve a ter esse medo, nós temos que ter a decisão de que esse medo não vai nos dominar. Eu agradeço aos nossos líderes por estarem fazendo isso. Que coisa boa poder ouvir a voz do pastor Lima. Quantos dias eu já não ouvi a voz do pastor Lima? Eu amo ouvir a voz dele. Pastor Gerson, bênção de Deus, esse seu posicionamento de nos unir através do Zoom. Cada vez nós podemos... Eu tenho sentido cada vez mais a presença de Deus aqui dentro de casa, através das nossas reuniões assim pelo Zoom. Agradeço a nossa liderança por isso. Obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que está aí também ouvindo. Amém. Glória a Deus. Algum irmão mais gostaria de se manifestar? Se não, nós vamos orar para concluir, então, a nossa participação aqui, a nossa classe. Pastor, eu gostaria. Pastora Lívia. Então, eu gostaria de falar que, para mim, foi muito edificante esta manhã. Nós temos vivido um momento ímpar nas nossas vidas, através dessa situação que está abalando o mundo todo. Mas eu acredito que para aqueles que estão realmente com o coração firmado em Deus, estão buscando, trazendo mais e mais vidas, para que se voltem cada vez mais para o Senhor. Nós temos feito aqui um grupo de intercessão e está no renovo espiritual
muito grande, e eu digo, inclusive, para a minha vida. Através dos cultos online, agora há pouquinho a notícia de um senhor que nós nem imaginávamos assistiu e veio pedir oração por ele e por seu filho. Então, esse momento realmente é um momento ímpar, e eu agradeço a Deus porque Ele está proporcionando ao povo para que se una mais. A escola dominical, pastor Jefferson, para mim, para nós que estamos longe, hoje, eu peço assim, que não termine, né? Que continue online, para que nós possamos cada vez mais estar buscando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, e podendo, né, aprender as estratégias, cada vez mais dando essa atenção especial. Eu louvo a Deus pela vida também de cada um que está assistindo. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastora Lívia. Bom, irmãos, então eu acredito o seguinte, eu vou fazer então aqui na participação final, depois vamos orar. E aqui nós já encerramos a nossa sala, tá? Encerramos a nossa lição, melhor dizendo. Eu quero anunciar para vocês aqui, antecipando, na verdade, um anúncio, que eu ainda quero ver se hoje, no mais tardar amanhã, todas as nossas mídias sociais aí recebam essa informação, tá? E eu estava aguardando o momento oportuno para isso. E eu ontem percebi, orando a Deus, que realmente chegou a nossa hora de nós propormos isso para todos vocês, para toda a igreja, não só para essa classe, né? Mas para toda a igreja. Irmãos amados, prestem atenção nesse pequeno anúncio, tá? E depois eu vou reforçar isso em todas as outras mídias para toda a nossa igreja. Irmãos, este é um momento que, sem dúvida, para nós, Igreja do Senhor, nós estamos aqui aprendendo a ser igreja virtual, é verdade, não perdendo nossa unidade, nossa comunhão. Nós temos a nossa fé enraizada na palavra de Deus e vamos até o fim, né, caminhando rumo aquilo que Deus já tem nos falado e nos prometido como servos dele. No entanto, irmãos, o que eu falei e vou citar aqui, é que Deus está nos chamando ao seguinte: preguem o evangelho. Eu não sei qual é o rumo, eu não sei quantos dias, eu não sei se temos mais uma semana, mais duas, mais um mês, eu não sei quanto tempo nós temos pela frente de ficarmos dessa forma que estamos. Mas o coração das pessoas está muito sensível. Então eu vou desafiar a igreja a partir de hoje, tá? Aqui, toda essa postagem que nós estamos fazendo diária, de devocionais, as classes, principalmente de adultos, encontros que nós estamos fazendo para os adultos, eu acho que agora a gente conseguiu se ajustar essa semana toda. Nós vamos repartir isso com amigos, com pessoas, com colegas de trabalho, com pessoas não crentes, para que eles entrem nas nossas salas e eles ouçam o evangelho, para que eles recebam material diariamente. Eu já estava com desejo no meu coração de ter feito isso desde o dia 16, mas nós precisávamos nos organizar internamente e eu acredito que chegamos agora a bom termo, não estamos lá 100%, né? Mas já estamos aí, eu quero ser otimista para dizer que nós já estamos a 80% bem encaminhados com o sistema online. Ainda temos o último ajuste hoje no culto à noite, que o Marconi me pediu que vai fazer. E a partir desse momento, irmãos, fica esse recadinho para vocês. Vamos não ficar com devocional para nós. Nós vamos repartir com pessoas não crentes. As pessoas estão precisando. Elas não precisam sair da pandemia, da crise, do vírus, porque elas estão confinadas em casa. Elas precisam agora começar a confiar em Deus, que pode livrar elas de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está dizendo para nós, Igreja do Senhor, Ele está falando para mim isso, para cada um de nós, né? Preguem o Evangelho. Vocês não precisam nem sair de casa para pregar o Evangelho, né? Preguem o Evangelho. Passe esse linkzinho para o vizinho. Passe esse informativo para o familiar não crente. Passe esse devocional para o colega de trabalho. Passa o link do culto para o amigo que não é cristão. As pessoas estão em casa. Certamente elas vão fazer isso, elas vão ser, sem dúvida nenhuma, muito abençoadas. Irmãos, eu acredito, em nome de Jesus, que nós estamos bem ajustados agora para isso. E eu vou desafiar a nossa igreja de modo geral para que sejamos todos missionários nesses dias. Todos, desde as crianças até o mais idoso. Todos nós vamos ser missionários. Vamos escolher pessoas do nosso círculo de amigos, familiares, colegas de trabalho, para não é empanturrar o povo, mas selecionar pessoas, né?
Eu quero ganhar fulano, beltrano, ciclano para Jesus. Nós vamos mandar material para essas pessoas. Desafio vocês para isso, e esse é o meu assunto de oração final também, para que nós possamos pregar o evangelho, em nome de Jesus. Vamos orar, Cris? Vamos orar, pastor, e aí no final, lembrem de dar um sorriso bonito para a gente tirar a nossa foto. Então, pode orar aí, pastor. De repente a Dani ora por nós. Amém. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre cada lar, Deus, trazendo a tua paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, a tua coragem, Senhor, a tua afirmação, o teu posicionamento no coração de cada um. Como foi falado, Senhor amado, se colocar em pé, como guerreiros, Senhor amado, Senhor querido, que maneja a tua palavra, Senhor amado, que não tente se vergonhar, Senhor, mas permanecem firmes. E neste tempo, Senhor, sejamos, ó Pai, estes missionários, sejamos esses servos que tu tem procurado, Senhor, em toda a terra. Dá-nos a coragem, a ousadia, Senhor amado, através de um meio ou de outro, de uma canção, de uma palavra, Senhor amado. Usa-nos, ó Deus amado, como teus instrumentos. Senhor amado, que possamos ser, Senhor, através de nós, não somos nós, mas através de nós, em momentos de crise, a solução para aqueles que estão perto de nós. Usa, Senhor, a nossa casa. Usa, Senhor amado, para ganhar o mundo, Senhor. Nós temos visto um movimento em toda a terra, um posicionamento em toda a terra, Senhor. E nós cremos, Senhor amado, que está acontecendo porque o Senhor, Pai, permitiu. Nós sabemos que a tua boa mão está em todas as coisas, porque o povo, Senhor, tem orado, o povo tem se quebrantado e o povo tem lido a palavra, Senhor, meditado nela calmamente. Porque muitas vezes, Senhor querido, nós líamos, mas, Pai, para cumprir uma leitura. Mas agora o Senhor está nos pedindo, Senhor, para meditar, para, Senhor amado, navegar, Senhor, tranquilamente, Senhor amado, porque outro dia a gente não vai precisar trabalhar, outro dia a gente vai ter que ter tempo. E nós estamos agora, Senhor, refletindo sobre tantas coisas. Ajuda-nos, ó Pai querido, a perceber o movimento do céu sobre nós. Nós oramos e agradecemos por aqueles, ó Pai, que cooperaram, Senhor, fazendo as mídias sociais. Te agradecemos porque em tão pouco tempo, Senhor, conseguimos ter essas salas de oração, salas de palavra, e todo dia a igreja tem se reunido, Senhor, como a igreja primitiva, Senhor. Coisa que nós não conseguíamos antes, hoje nós conseguimos. Porque é assim que o Senhor faz, o Senhor movimenta as coisas, sai fora do nosso controle, mas está no teu. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir as câmeras aí, então, quem está no silencioso, quem está desligadinho aí, para a gente tirar uma foto. Um sorriso bonito. Sorriso, né? Quem puder, ó, coloca nesse sentido o celular para ficar melhor aqui. Todos prontos? Pronto. Segura o sorriso aí, bem bonito. Feito, pessoal. Vou mandar lá no grupo da escola. Eu estou gravando essas aulas, tá? Então, eu vou subir elas no meu YouTube aqui. Compartilho o link se vocês quiserem assistir de novo. Se quiserem mandar para alguém, é uma oportunidade, né? E agora aqui eu vou abrir os áudios de todo mundo para vocês darem um oi, conversarem. Lembrem de noite do culto, fiquem ligados aí no Betel News que vai tudo direitinho para vocês, tá certo? Vou abrir para todo mundo aqui. Liberado para conversar. Povo de Deus! Ô, pastor! E meu povo! Todo mundo, paz. Obrigado.
Irmã Marina. Bom ver todo mundo aí, gente. Olha, eu tô gostando mais do que de ir na igreja, hein? Olha isso, Elise, Martins. Todo Gente na mundo escola. de frente. Elisa, pensando nisso. Tem mais gente aqui do que na igreja. Tá uma bênção. A igreja é aqui agora, por enquanto. Lima na sala aí, pastor Rui bem, graças a Deus. Um na casa do outro. Vamos ver a pastora Lívia conosco. Oi, Calminha. Que bom te ouvir. Ah, minha linda, tudo bom?